Olá pessoal, hoje dia 4 de setembro de 2020, sexta-feira, nada melhor do que nos prepararmos para mais um final de semana, de preferência dentro de casa, e quando sair na rua, sair de máscara, essas coisas todas que, bom, está todo mundo preocupado, né, em garantir a própria vida e de preferência preocupado com as pessoas que não estão preocupadas nesse tipo de garantia. Agora, hoje eu havia prometido a vocês que iria fazer uma discussão sobre o livro do João Ubaldo Ribeiro, Viva o Povo Brasileiro, mas isso se tornou impossível, nós vamos ter que prorrogar um pouco esse projeto. De qualquer maneira, no transcorrer aí das tempestades e variações bruscas de tempo, acabei escolhendo um outro caminho. Nós vamos hoje discutir um pouco esta relação entre o grande escritor de ficção científica norte-americano, Philip Dick, e o que resultou num dos filmes mais cultos, digamos assim, do final do século XX, nos anos 80, que foi o Blade Runner. Vamos falar primeiro um pouco do livro, do Philip Dick, um pouco do autor, e depois nós vamos entrar no filme, ok? Acho que, em primeiro lugar, Philip Dick é considerado um dos mais importantes e um dos mais sofisticados autores de ficção científica norte-americanos. De alguma maneira, há uma relação, acho que como toda obra de ficção científica, há uma certa tendência ao espelhamento, isto é, um espelhamento, um jogo de espelhos, onde a realidade do mundo vivido pelo próprio autor, de alguma maneira se projeta para outros mundos, outras realidades, outros tempos, outras tecnologias. Então, de alguma maneira, a ficção científica tende a colocar os seus personagens para fora do planeta Terra, ou então num planeta Terra do futuro, ou um planeta Terra do passado, onde é possível a máquina do tempo, onde é possível uma série de coisas desse tipo, e ao se colocar então num ambiente aparentemente diferente e assim se torna possível refletir sobre a realidade vivida por esses autores. Todas as grandes obras de ficção científica são esse tipo de reflexão, de alguma maneira, aí desde, se a gente poderia chamar então de utopia do Thomas More, uma espécie, né, de exercício desse tipo, onde se constrói, se institui uma realidade ou uma estrutura, uma geografia, uma condição, uma sociedade que não tem paralelo ou não tem uma relação direta com aquilo que está sendo vivido, e se aproveita então essa condição para se fazer uma crítica social geralmente bastante contundente. Isso é o que faz Philip Dick sob todos os aspectos. Blade Runner, no livro, é um caçador de recompensas e coisas assim, o personagem principal, que vive numa sociedade, onde os animais praticamente desapareceram, raríssimos são os animais que existem. Então, todos os animais que se conhecem, ou que se tem, a grande maioria das pessoas tem aí no seu quintal, na parte superior dos prédios em que vivem, numa Los Angeles assim, caindo aos pedaços, e tem animais que são, na verdade, robôs, são replicantes, né, como se diz nessa literatura. E nesse sentido, então, ter um replicante é muito mais barato e muito parecido, né, com o ser vivo, normal, e que então as pessoas compram esses replicantes para mostrar para os seus vizinhos que elas são suficientemente ricas e, portanto, enganam os vizinhos para que os vizinhos imaginem que elas são proprietárias de animais reais. Então, nesse sentido, o caçador ele tem aí o seu sonho de ter um animal desse tipo, um animal
vivo, e que custa um certo conjunto de dólares e tal, que ele não tem, ele não tem esse dinheiro. Então a polícia de Los Angeles propõe a ele caçar androides que estão vivendo, tentando se passar por humanos aqui na Terra, e que isto é proibido, e esses androides então precisam ser caçados. E aí vem toda essa ideia de que o caçador de androides ele vai atrás dessas máquinas muito semelhantes aos humanos para receber uma determinada quantidade de dinheiro para poder comprar um animal e poder então mostrar que ele era uma pessoa bem-sucedida. Todo o contexto, a maneira, o desenvolvimento do personagem é bastante complicado, difícil de... não complicado de a gente ler o livro é muito simples de ser lido, na verdade, mas assim, a crítica que se faz, né, a um mundo muito cinza, muito acabado, onde a realidade e a ficção são coisas que não se tem muito claro. O próprio caçador de androides, de alguma maneira, tem uma dúvida cruel, até porque ele fica sonhando com animais que são mecânicos, não é? E fica imaginando isso. Ele tem uma dúvida cruel se ele é mesmo um androide ou não. Ridley Scott, que é o diretor do filme, vai lançar esse filme em 1982, passando todos os prazos, todos os orçamentos. Ridley Scott simplesmente explode com tudo, leva muita gente à beira da falência e acaba lançando um filme protagonizado pelo Harrison Ford, e que é, na verdade, um grande cult, né? Assim, um filme que vai ser visto por muita gente, vai ser visto até hoje. Tem hoje uma segunda versão que de maneira nenhuma chega aos pés do que é a primeira versão do Blade Runner, até porque esta reflexão sobre a sociedade, sobre a existência, sobre o que é, no final das contas, a humanidade, que é diferente do foco do livro. O foco do filme é a ideia do que é ser humano. No caso do filme, os replicantes que têm de ser caçados, destruídos, eles só têm 4 anos de vida. E a grande questão é saber se eles são humanos mesmo ou não, porque afinal de contas eles possuem memória, eles possuem uma razão, eles possuem uma relação com o mundo em que eles são capazes de pensar sobre si próprios. E a ideia de pensar sobre si próprio, a ideia de ser um replicante sapiens sapiens, vamos imaginar assim, coloca tudo em xeque. Os nossos heróis, digamos, que envolve o filme, inclusive o grande Rutger Hauer, que faleceu recentemente e que, bom, coloca, ele mesmo cria uma das frases mais icônicas, né, do filme, quando ele diz que a memória dele, tudo aquilo que ele viveu, à medida em que ele vai sendo autodestruído em função da programação da máquina que ele é, a sua memória será como lágrimas na chuva, e ele, bom, em resumo, vai desaparecer. E ele mesmo criou essa frase, porque todas as últimas cenas do filme são criadas, são filmadas, são gravadas como se tivesse uma grande tempestade, como se estivesse chovendo. Aliás, uma das características do filme é mostrar uma Los Angeles sob chuva quase que em todo instante. Algo que, na verdade, mostra uma mudança climática brutal, porque Los Angeles é uma cidade normalmente seca, chove muito pouco em Los Angeles. Então, o que nos chama a atenção é este conjunto de relações, onde a descrição das paisagens feitas por Philip Dick no livro e as descrições e as paisagens que se coloca
No filme, evidentemente, elas podem ser trabalhadas de uma forma muito mais direta, muito mais objetiva, e nos coloca frente a uma realidade decadente, uma sociedade decadente, onde o que se aproxima então do humano é a produção de uma mercadoria básica, que seriam então os animais ou os humanos, os animais humanos, no formato de replicantes produzidos por uma grande corporação, e que vai usar então esses replicantes como escravos, como aqueles que podem assumir riscos fora da Terra, em lugares onde os seres humanos não teriam por que ir, porque na verdade acabariam morrendo de alguma maneira em função de radiação, de calor, de tudo, né? Então, nesse sentido, há um contraponto, né? A história do Blade Runner que aparece no filme o filme é de 1982, e ele aparece para um futuro relativamente distante, que é 2019. Talvez, se tivesse mostrado 2020, teria sido entendido como um verdadeiro, uma verdadeira previsão, né, do futuro, onde 2020 se inicia ou se realiza no formato de uma pandemia que muda completamente a forma ou o cotidiano de milhões e milhões de pessoas por todo o mundo. E nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, isso carrega a noção de uma tragédia bastante brutal e importante. De alguma maneira, não foi isso que aconteceu. O filme do Blade Runner é de 2019, é uma realidade que se passaria em 2019, mas não tem a menor importância o fato de termos chegado a 2019 e não termos um mundo tal como Ridley Scott imaginou, com base no texto de Philip Dick. O que tem importância é que, de alguma maneira, ler ficção científica ou ver filmes de ficção científica, não todos, obviamente, mas alguns deles, nos leva a uma reflexão bastante interessante, a uma geografia interessante, a uma dinâmica de vida, uma cotidianeidade extremamente importante e reflexiva. A grande questão, portanto, é quem é herói no livro de Philip Dick, e no texto ou no roteiro, no filme de Ridley Scott, quem é o humano. Basta ter memória para sermos humanos? Basta termos sentimentos? Basta termos o desejo de viver para que a gente possa, de fato, ser confundido como humano e ter o direito à vida? Quem é que tem direito à vida, no final das contas? Seria, de alguma maneira, o caçador de androides um novo racista da ficção científica? Aquele que, como o grande herói, como o grande caçador, vai atrás do outro, e esse outro agora já não é mais negro, não é não é asiático, não é muçulmano, ele é simplesmente um androide? Teriam os androides, então, o direito de serem humanos? Ou teria Ridley Scott trazido para a discussão a ideia do outro no seu sentido mais genérico? Outros lindíssimos, porque os atores são muito bonitos, né? Todos eles que fazem o papel de replicantes. Então, de alguma maneira, quem é o outro? E essa é a grande discussão que foi proposta pelo Philip Dick num dado momento, e que num outro momento Ridley Scott vai nos colocar como um grande presente da história do cinema. Queridos e queridas, então, um bom final de semana. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam o livro, vejam o filme, vão ver diferenças gritantes, mas, em compensação, no filme vocês, todos nós, podemos nos deleitar com a música do Vangelis, com o Harrison Ford, com todos eles fazendo então um verdadeiro presente aos nossos olhos, às nossas mentes, à nossa cinematografia. Um bom final de semana a todos, a todas, e que, segunda-feira a gente retorna com a produção do espaço do nosso Henri Lefebvre. Até mais. Obrigado.